Olá, crianças! Bom, esse é o terceiro vídeo referente ao módulo 5, né, sobre as operações com polinômios. Já vimos a adição, já vimos a subtração e agora nós vamos ver a multiplicação. Há uma diferença da multiplicação para adição e subtração. Se vocês observarem, na adição e na subtração, o grau do polinômio nunca se altera. Se eu estou somando dois polinômios de primeiro grau, a resposta é sempre um polinômio de primeiro grau. E se eu estou trabalhando com um polinômio de segundo grau, a resposta também é um polinômio de segundo grau. Se eu trabalhar com um polinômio de terceiro, o resultado é um polinômio de terceiro grau. Mas na multiplicação não é isso que acontece. Quando a gente aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, o grau dos polinômios vai mudar. Por quê? Porque nós vamos aplicar a regra de sinal da potência do produto de potência de mesma base. O que fala o produto de potência de mesma base? Nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Mas quem vai ser a nossa base? A nossa variável, a nossa letra. Então, quando a gente estiver multiplicando essas potências, nós vamos somar os expoentes, porque nós vamos aplicar a primeira propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Então, o que nós vamos fazer de início é aplicar a propriedade distributiva. O que é distributiva? Nós vamos dividir, nós vamos distribuir a nossa multiplicação. Então, nós vamos fazer 5x vezes 3x e 5x vezes menos 1. Então, quando a gente multiplica monômios, a gente multiplica a parte numérica. 5 vezes 3, 15. E aí vem a nossa parte literal. Nossa base é o x. No produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Ó. Expoente 1, expoente 1. 1 mais 1, 2. Então, na multiplicação, o grau do monômio ele vai mudar. 5 vezes menos 1, menos 5. X vezes 1 é x, até porque aqui não tem x nenhum, ok? Esse é o meu polinômio irredutível, um polinômio de grau 2. Eu multipliquei um monômio de primeiro grau com um polinômio de primeiro grau. E a minha resposta foi um polinômio de segundo grau, ok? Vamos fazer a mesma coisa no segundo exemplo, tá? Também vamos aplicar a propriedade distributiva. Menos 7 vezes 2, menos 14. Observa a regrinha do sinal. X e o expoente, regra da propriedade de produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Ó. 2 mais 1 daqui, 3. Mais 3 vezes menos 7, menos 21. 21 o quê? X. Então, eu tinha um polinômio de primeiro grau multiplicado por um polinômio de segundo grau. O meu resultado foi um polinômio de terceiro grau. Então, quando a gente faz o produto de polinômios, nós vamos ter uma mudança no expoente, porque nós vamos aplicar o produto de potência de mesma base. A gente repete a base e a gente soma o expoente. Quem é a nossa base? É a nossa parte literal, a nossa letrinha. Ok? Refaçam esses dois exemplos, que nós vamos passar para mais dois. Olha esses dois exemplos. Mesmo processo. Primeiro nós vamos fazer o quê? Vamos indicar a propriedade distributiva, ó. Vamos distribuir, ó. E aí nós vamos resolver a multiplicação. 8 vezes 5, 40. Quem é a nossa parte literal? X. Essa é a nossa base da potência. O que nós vamos fazer? Somar os dois expoentes. 2 mais 2, 4. Próxima multiplicação. 8 vezes menos 2, menos 16. Nossa base lá, que é o x, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Tá lá o meu polinômio irredutível. O exemplo da letra B, ó, regrinha do sinal. Menos vezes menos, mais. 6 vezes 2, 12. X elevado a 3, porque 1 mais 2 é igual a 3. Menos 6 vezes mais 1,
menos 6. 6 o quê? X, porque esse aqui é termo independente. Ok? Tá aqui os meus dois polinômios irredutíveis. Então, você multiplicar um monômio por um polinômio é mais simples. Refaçam esses dois exemplos que nós vamos passar para o próximo caso. Agora a gente vai ver exemplos quando você está multiplicando dois polinômios. Aí a sua distributiva fica um pouco maior, ok? Bom, crianças, o que nós temos aqui? Nós temos agora o exemplo da letra E, onde eu já não tenho mais um monômio multiplicando um polinômio. Eu agora tenho o produto de dois polinômios. O processo é o mesmo. Nós temos que fazer a distributiva e observar a regra de sinal do produto de potência de mesma base. O que nós vamos fazer primeiro? A distributiva. Como nós temos um polinômio vezes o outro, nós vamos aplicar a distributiva quantas vezes forem necessárias. Nesse caso aqui são duas. Por quê? Porque eu tenho um binômio, eu tenho dois pedaços. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou distribuir o 5x. Então, ó, 5x vezes 3x e 5x vezes menos 1. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15. 15x ao quadrado. Somei os dois expoentes. 5x vezes menos 1, menos 5x. Fiz a primeira distributiva, mas eu tenho que fazer mais uma. O 2 não pode ficar de fora. Então, eu vou fazer essa distributiva aqui também. 2 vezes 3x mais 6x. 2 vezes menos 1, menos 2. O que acontece no produto de um polinômio para o outro? A gente acaba caindo na regra da adição e da subtração, porque nós vamos ter termos semelhantes. E aí a gente tem que escrever de forma simplificada. Esses dois monômios aqui, eles têm a mesma parte literal, eles são semelhantes. Então eu tenho que escrevê-lo como um só. Então eu vou ter 15x ao quadrado, menos 5 com mais 6, mais 1, mais x, menos 2. Ok? Então, no produto de um polinômio para o outro, você sempre vai cair no caso em que você vai ter que reduzir os monômios semelhantes. Ali no meio, você tinha dois monômios que tinham a mesma parte literal. Toda vez que você multiplicar dois polinômios, você sempre vai cair no caso da adição algébrica de polinômios, porque você vai aplicar a regra de sinal. Por isso que a gente usa o termo adição algébrica, porque você vai trabalhar com a regra de sinal dos números inteiros, ok? Refaçam esse exemplo que nós vamos passar para o próximo. Olha o nosso último exemplo. Eu tenho o quê? Dois trinômios. Por que a gente fala trinômio? Um monômio, mais um monômio, mais um monômio. Três trinômios. Três monômios, me dá um trinômio. Se eu tivesse mais um pedacinho aqui, seria a quarta parte, aí a gente teria polinômio. Mas numa regra geral, nós chamamos tudo de polinômio. Então, no exemplo anterior, nós fizemos duas distributivas, não foi? Como eu tenho três partes, eu vou fazer o quê? Três distributivas. Então, a primeira distributiva aqui, ó, é com o 5. Vamos lá? 5 vezes 3, 15. 15x. 2 mais 2, 4. 5 vezes menos 7, menos 35. Menos 35, x elevado ao cubo, porque 2 mais 1 é igual a 3. 5 vezes mais 5 dá mais 25. Mais 25, x ao quadrado. Então, eu já fiz a minha distributiva com o 5. Agora, eu vou fazer a minha distributiva com o menos 2. Vamos lá? Menos 2 vezes mais 3. Menos 6. x1 e x2 vai dar x3. Ok? Agora, eu vou multiplicar quem? Menos 2 com menos 7. Menos 2 vezes menos 7, mais 14. x1 e x1, x2. Ok? Agora, menos 2 vezes mais 5. Menos 2 vezes mais 5, menos 10. Menos 10 o quê?
x. Ok? Agora a última distributiva, que é o 3. 3 vezes 3, 9. 9x ao quadrado. 3 vezes menos 7, menos 21x. E 3 vezes mais 5, mais 15. Ficou grande, né? O que nós vamos fazer? Escrever os semelhantes um do lado do outro. Não tem ninguém semelhante com o x4, deixa ele lá. Agora eu vou escrever quem é semelhante com x ao cubo, com x ao quadrado. Aí você vai perguntar, professora, por que você está escrevendo assim? Nós escrevemos polinômio na ordem decrescente de grau. Tem mais um aqui. Ok? A gente escreve na ordem decrescente, ó. 4, 3, 2, 1, 0. Tá? E vamos reduzir os termos semelhantes. Não tem ninguém semelhante com x à quarta, 15x ao quadrado. E o que a gente tem aqui? Menos 35 com menos 6. Sinais iguais, soma e mantém o sinal. 35 mais 6, 41. Se os dois são negativos, mantém o sinal negativo. Agora vamos para o termo de grau 2. Tudo positivo. Melhor ainda. Vamos somar. 25 mais 14. 25 mais 14 é igual a 39. 39 mais 9 é igual a 48. Então vai ficar mais 48x ao quadrado. Agora o termo de primeiro grau. Os dois são negativos. Se os dois têm o mesmo sinal, soma e mantém o sinal. Menos 10 com menos 21, menos 31x. Esse é o termo independente, não tem mais ninguém, então eu repito. Ficou um polinômio bem grande, um polinômio de grau 4, ok? Então esse foi o vídeo falando sobre multiplicação de polinômios. Importante lembrar, vocês vão aplicar a propriedade distributiva e o grau do polinômio vai mudar. Por quê? Porque você vai aplicar o produto de potência de mesma base, quando você repete a base e você soma os expoentes. Ok? Bons estudos e até o próximo vídeo.